Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Correia, vou trabalhar com vocês uma sequência de videoaulas envolvendo geometria espacial. Eu queria trazer para vocês algo a refletir. Por que quando a gente usa uma câmera para tirar retrato, a gente usa um tripé? Por que tem que ter 3 pernas? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que está por trás desse fundamento para a construção de tripé ou de outras situações, por exemplo, uma cadeira de 3 pés. Tá? Então, falando sobre na geometria espacial, eu quero primeiro falar sobre a posição relativa entre as retas. Tá? Quando a gente tem 2 retas, onde é que as retas podem se localizar num plano ou no espaço? A gente sabe que posição relativa entre retas e, neste começo, eu vou falar entre 2 retas. Para aproveitar, trabalhando com retas distintas. Bem, 2 retas podem ser concorrentes. O que seriam retas concorrentes? São retas que possuem um ponto em comum, retas que concorrem em um ponto. Eu poderia colocar uma representação aqui de 2 retas concorrentes. Uma reta R, uma reta S, e eles possuem um ponto em comum. Eu vou colocar aqui o ponto P. Tá bom? Retas concorrentes concorrem em um único ponto. Nós podemos ter também retas paralelas. Retas paralelas, esse conceito de retas paralelas você começa a trabalhar desde o ensino fundamental. E a primeira noção de retas paralelas que você tem são retas que não possuem ponto em comum. Dando o exemplo aqui de 2 retas paralelas. O que está acontecendo? A interseção entre as 2 retas é um conjunto vazio. Bem, mas olha só, posição relativa, comecei a falar de posição relativa entre 2 retas distintas. Eu dei 2 situações básicas, dei de retas concorrentes, de retas paralelas. Mas detalhe, eu representei as 2 retas concorrentes em um plano. Eu representei as 2 retas paralelas em um plano. Então, eu estou falando de posição relativa entre 2 retas coplanares. Essas 2 situações, as 2 retas são coplanares. Significa, por exemplo, então, que 2 retas concorrentes definem um plano, que no meu exemplo é o plano do quadro. 2 retas paralelas também definem um plano, que no meu exemplo é o plano do quadro. Então, nessas 2 situações, toda vez que trabalharmos com retas paralelas ou retas concorrentes, a gente já sabe que as retas são coplanares. Então, esses 2 casos de retas coplanares, teremos o caso de retas paralelas e teremos o caso de retas concorrentes. Bem, só uma perguntinha. Muitos alunos trabalham e pensam assim, poxa, e retas perpendiculares? Espera aí, não vamos confundir. Retas perpendiculares são retas concorrentes que formam um ângulo de 90 graus. As retas concorrentes podem ser perpendiculares ou não. E o caso de retas não coplanares? Bem, como é que é a característica ou como são as características de retas não coplanares? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou colocar uma representação aqui para a gente identificar retas não coplanares. Eu tenho uma reta R num plano alfa. Fiz uma representação do plano alfa aqui. A reta está no plano alfa, né? Só um lembrete que a gente aprendeu um pouquinho em um tempo anterior. A reta está contida em alfa, a reta pertence a alfa. Como você sabe que a reta é um conjunto de pontos, a reta está contida em alfa. Né? Bem,
reta está contida em alfa. Eu vou colocar uma outra reta, mas a reta não está em alfa. É como se eu tivesse uma reta que fura o plano. Uma reta S que fura o plano alfa. Essa reta não está contida em alfa e também não tem o ponto em comum com a reta R. Ou seja, a reta R e a reta S não possuem algo em comum. Esse é o caso de retas reversas, muito comum no dia a dia. Retas reversas. Posso dar alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho uma caixa aqui, tem o formato de um paralelepípedo retângulo nesse caso. Eu tenho um segmento aqui, essa aresta desse paralelepípedo, como eu tenho também esta aresta do paralelepípedo. A reta que passa por esta aresta e a reta que passa por esta aresta não tem ponto em comum e não são retas paralelas. É o exemplo de casos retas reversas. Aqui, no cubo. Coloquei um cubo, vou nomear os vértices A, B, C, D, E, F, G e H. Podemos ver algumas situações aqui de retas reversas. Por exemplo, reversas. Ou de retas reversas ou de segmentos reversos. Por exemplo, a reta AB e a reta CG e CG. Não possuem ponto em comum. Legal. Temos outras? Temos outras. Temos a reta HD, também com a reta B. Temos a reta EF, também com a reta CG. Temos várias situações ali, usando as arestas do cubo, mostrando o caso de retas reversas. Podemos também mostrar algumas situações com as diagonais. As diagonais das faces, as diagonais do cubo. Então, as retas reversas acontecem. É muito simples o caso de retas reversas. Retas reversas é só a gente pegar uma situação simples. Tem duas retas paralelas. A partir do momento que eu tiro, você sabe que duas retas paralelas estão em um plano, ou seja, definem um plano. A partir do momento que eu tiro ela, movimento um pouquinho, é muito fácil perceber o caso de retas reversas. Bem, vamos continuar. Bem, nós tínhamos falado que duas retas concorrentes são retas coplanares. Eu poderia colocar que duas retas concorrentes definem um plano. Um plano. Ou seja, por duas retas concorrentes passa um único plano. Isso também acontece com duas retas paralelas. Duas retas paralelas definem um plano também. No cubo que a gente tinha trabalhado, eu dei uma marcada aqui. A aresta AE é paralela à aresta CG. Então, essas duas arestas, ou as retas, suportes, definem um plano. E temos aqui uma marcação, uma representação de uma parte desse plano. E a pergunta para a gente? De que outra forma podemos definir um plano? Bem, essa situação é simples. Com 3 pontos. Será que com 3 pontos? Obviamente, vamos trabalhar com pontos distintos. Com 3 pontos
Nós podemos definir um plano? Sim, mas se os 3 pontos não pertencerem a uma única reta. Os 3 pontos não pertencendo a uma única reta, também define um plano. Por exemplo, esses 3 pontos definem o plano que nós temos aqui, o plano do quadro. Enfatizando que os 3 pontos devem ser não colineares. Porque se eu tivesse 3 pontos colineares, ou seja, os 3 pontos pertencem à mesma reta, podemos ter inúmeros planos, na verdade, infinitos planos, que passam pelos 3 pontos. Uma representação, eu vou fazer aqui com vocês. Pegar um ponto A, ponto B, o ponto C. Os 3 pontos são colineares. Só nessa representação já estou vendo um plano alfa e um plano beta. E eu poderia ter diversos, infinitos. É como se a gente lembrasse abrindo o caderno pelo espiral. Quando você tem um espiral, como se fosse a reta, uma reta. Aí eu tenho um plano que seria uma folha, outro plano que seria uma outra folha, e aí por diante. Ou seja, uma reta não define um plano. Tá? A gente sabe que por uma reta passam infinitos planos. Não consigo definir um plano por uma reta só. Estendendo o caso de 3 pontos não colineares, eu poderia também, com apenas uma reta e um ponto que não pertence à reta, definir um plano. E uma pergunta para vocês, a gente já viu aqui. Como é que a gente pode definir um plano? A gente pode definir um plano com retas paralelas, com retas concorrentes, que são retas coplanares. Mas podemos definir um plano também com 3 pontos não colineares, com um ponto e uma reta, que não passa por esse ponto. Ah, legal. Então, onde é que a gente pode usar isso aqui na prática, no dia a dia? Eu, por exemplo, utilizo às vezes em sala de aula uma cadeira. No geral, a gente usa uma cadeira com um formato assim, com 4 pernas. Você já reparou que a maioria das cadeiras com formato com 4 pernas balançam? Por que isso acontece? E você já reparou que se eu tivesse uma cadeira com 3 pernas, ou um tripé, não balança? A explicação é simples, a gente acabou de ver. Por quê? Porque 3 pontos não colineares, que são os pés da cadeira ou do tripé, definem um plano. Então temos um plano que passa pelos 3 pontos, dando a segurança e a firmeza de um tripé ou de uma cadeira com 3 pernas. Com 4, não. Com 4 podemos ter de algumas situações. Se nós temos 4 pontos, e olha que eu só vou pegar 4 pontos, nos quais eu não tenho 3 colineares. 4 pontos. Quantos planos podem passar por 4 pontos, sendo 3 não colineares, não achando 3 colineares? Ah, a gente lembra um pouco da aula do Josimar, de análise combinatória. De 4 eu tenho que escolher 3. E aí a combinação de 4, 3 é 3. Ah, tá lembrado? Combinação de 4, 3 é 3 dá 4. Então, a gente sabe que, dado 4 pontos, podemos ter 4 planos passando ou definido por eles. Por isso que, geralmente, uma cadeira com 4 pés balança. Tem que estar muito certinho para não balançar. Na próxima aula, vamos avançar um pouquinho mais em geometria espacial.